Olá, seja bem-vindo ao mapa da matéria de Introdução à Psicologia Aplicada à Pastoral. E hoje vamos tirar algumas dúvidas e falar um pouco sobre a área da psicologia. E afinal de contas, como surgiu a psicologia? A psicologia surgiu lá na época da Grécia Antiga. Entendemos a etimologia da palavra como psique, alma e logia, estudo. Ou seja, o estudo da alma. Naquela época, os gregos achavam que tudo que tinha vida tinha alma. Por esse motivo, é um estudo de tudo, né? De todo um mundo complexo. E aí, com o passar do tempo, fomos entendendo que essa alma, na verdade, era o ser humano, a humanidade. E como a gente conseguia lidar com todos esses conflitos, com esses pensamentos, tudo aquilo que formava o caráter do homem. Da época antiga da Grécia até a época medieval, chamamos de época empírica da psicologia. Essa época foi muito importante, pois é a primeira época e ali surgiram muitos pensamentos a respeito da psicologia. E quais são as principais abordagens psicológicas? Bom, temos a psicanálise, o behaviorismo, o humanismo, o cognitivismo e a Gestalt. A psicanálise tem como seu pai Freud, que aborda, né, que foca no subconsciente. Como o nosso cérebro tem uma área dele que a gente não consegue acessar facilmente, e através desse estudo, né, da psicanálise, a gente consegue entender como fatos que ocorreram conosco conseguem influenciar e nos moldar. Já o behaviorismo é uma área da psicologia que estuda o comportamento humano. Então, através desse comportamento, ele é associado a ações e recompensas. Por exemplo, se toda vez que uma criança for tocar num brinquedo e ouvir um som muito alto de gongo na infância, isso por repetidas as vezes, quando ela vê um determinado brinquedo igual aquele que ela tinha, ela vai se achar que também vai ter um ruído muito grande, né? Vai tomar um susto. Então, o behaviorismo tem foco nessa área de comportamento. Então, toda vez que uma coisa está ligada, relacionada diretamente à outra, nós podemos imaginar que ao fazer algo, teremos uma recompensa ou punição por estar fazendo aquela mesma ação, né? O humanismo compreende que o ser humano ele precisa reconhecer, né, a necessidade de mudança e desejar essa necessidade. Através do humanismo, podemos ter a pirâmide de Maslow, que fala sobre as suas necessidades, né? Então, como uma pirâmide da base até o topo, onde a base tem a maior parte das necessidades, que são as fisiológicas, por exemplo, você vai começar a atingir essas necessidades, e conforme você for atingindo aquelas necessidades, você vai tendo outras necessidades, sem deixar de ainda precisar atingir as necessidades de base, né? O cognitivismo, ou a terapia cognitivo-comportamental, também conhecida como TCC, ela considera todos os aspectos do ser humano com relação às coisas ao seu redor, né? Todas as suas experiências, a sua religião, tudo aquilo que está ao seu redor. Tem uma frase que diz, né? Somos os livros que lemos, as viagens que fazemos. Então, ele compreende o foco nesses objetos para poder explicar o comportamento e, a partir de então, tratar os problemas psiquiátricos. Já a Gestalt foca no presente. Ela usa uma abordagem, né, que o ser humano interfere no universo e o universo interfere no ser humano. Enfatiza que o todo é maior que a soma das duas partes, por exemplo. Pergunta 3. Compartilhe sua compreensão sobre um dos conceitos da unidade 3 e considere a mais interessante. Exemplo, percepção, memória, motivação. Eu escolhi memória. Para mim, a memória ela desempenha um papel super importante na nossa consciência, porque através dela nós conseguimos reter dados que são conhecimentos passados para nós. E através da nossa memória,
a gente vai poder aprender e poder passar essa informação também, né? O nosso cérebro é todo um sistema, né? Então, esse sistema de memória vai armazenando no nosso cérebro tudo aquilo que nós julgamos ser mais relevante. E se a gente fica muito tempo sem acessar essa informação, a gente pode levar mais tempo para poder conseguir acessar isso ou, de fato, esquecer de tudo. E esquecer também é fundamental, porque se a gente não libera espaço na nossa mente, nesse sistema, nós ficamos muito sobrecarregados e nós não conseguimos armazenar novos conhecimentos. A nossa mente, né, ela é um sistema inteligente e limitado também, né? A gente não consegue utilizar 100% do nosso cérebro, então a gente não consegue usar 100% do armazenamento. Então, por esse motivo, a gente libera espaço, deixando as coisas menos importantes totalmente esquecidas para que outras coisas importantes possam ocupar esse lugar. Pergunta de número 4. Qual foi sua compreensão sobre a abordagem sistêmica? Bom, eu entendo que a abordagem sistêmica, ela na verdade é um sistema onde estuda e analisa o sistema em si, como um todo, e não um indivíduo naquele meio social. Sistema pode ser família, pode ser a comunidade de fé, e a gente consegue entender as diferenças entre elas, né? Então tem coisas na nossa família que são muito comuns. Por exemplo, na minha família a gente não tinha o hábito de jantar. Então, se eu for trocar de casa e na minha infância fosse para uma outra família que teria o hábito de jantar, eu poderia achar aquilo estranho, né? Por exemplo, numa comunidade de fé, né, seguindo algumas doutrinas, pode ser que alguém estranhe, por exemplo, algum tipo de linguagem diferenciada num culto religioso de uma comunidade de fé de doutrina diferente, porque aquele indivíduo está acostumado com aquele tipo de liturgia ou com aquele sistema, né, em si. Então, família, para mim, é um dos melhores exemplos. E sem contar que nessa abordagem sistêmica a gente estuda como que o indivíduo pode fazer diferença, né? Então, por exemplo, numa família onde tem um pai, uma mãe e um filho, quando esse filho chega à idade adulta e se casa, ou vai morar fora, vai estudar em outro país, essa família, que antes eram 3 pessoas, agora viram 2 novamente, né? Um pai e uma mãe, eles têm que reaprender, né? Como lidar com as coisas, com a saudade desse filho, ou esse filho que agora não está mais, que casou, ali junta-se ali duas pessoas com pensamentos de sistemas diferentes, né, morando numa outra casa, criando um novo sistema, né? Então, o sistema é o todo e não somente o indivíduo. Por último, não menos importante, onde a psicologia e a teologia se encontram? Eu acredito que elas se encontram no amor e cuidado próximo, no aconselhamento, na cura da alma. Então, para mim, a teologia e a psicologia são as ciências que, sendo utilizadas em conjunto, é uma grande ferramenta para cuidar do próximo, né? Para que o próximo possa compreender os seus anseios, as suas dificuldades e ajudá-los a superar, né? E a passar por tudo isso.